Olá, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre um teminha um pouco diferente, ou não. Que tal? Bom, o tema de hoje que eu queria te dizer é o seguinte: ateu não existe. Calma, me dá um tempinho que eu vou tentar te explicar em poucos minutos o porquê que o ateu não existe. Porque que não existe uma pessoa ateu no nosso mundo. Bom, fato é que você com certeza conhece ou já ouviu falar de uma pessoa que se diz ser ateu, certo? Ou você vai ter ouvido da parte dela várias argumentações para tentar te explicar e confirmar de que a existência de Deus é irreal. Bom, a gente tem evidentemente em cima disso que nos basear em algumas coisas. Então vamos tentar pontuar alguma coisa. Bom, em primeiro lugar, os ateus, eles muito variavelmente, eles nos levam ao confronto, levando a gente tentar acreditar em quê? Tentar acreditar de que, na verdade, a crença em Deus é algo ruim, algo que não é bom, né? E muitas vezes até mesmo trazem de que as religiões são ruins, são péssimas e são as grandes causadoras de guerras. Bom, aí também eu tenho outro ponto, hein? Eu tenho que lembrar sempre de que não é porque eu digo que sou cristão que eu seja de fato um cristão, né? Tem isso ainda também. E também tem o ponto que eles tentam riscar Deus do mapa da existência, vamos assim dizer, trazendo o velho questionamento: se Deus é bom, então por que o mundo é cheio de maldade? Mas esse é um tema para outra hora, não é para agora, para o momento. E uma coisa é bem interessante, né? Vamos lembrar, se Deus não existe, então por que eu tento comprovar que ele não existe? Um ponto. Bom, mas ateu não existe, ok? Então vamos lá. Quais são as razões então para que eu entenda e para que eu acredite de que Deus existe? Bom, a gente tem a Bíblia que diz lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, abre aspas: pois desde a criação do mundo os atributos de Deus invisíveis, seu eterno poder e sua natureza divina têm se visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Ok, aí você vai pensar, ok, mas ateu não acredita em Deus, então ele não vai acreditar na Bíblia. Ok, então, mas se eles não acreditam na Bíblia, como a gente pode comprovar a existência de Deus? Ok, então a gente tem duas razões para comprovar a existência de Deus. A primeira são as razões internas e a segunda as externas. Elas são longas, mas vamos ficar bem resumidamente. Então vamos primeiro na razão interna. A razão interna é a própria palavra de Deus, que ela é colocada em nós. Sim, Deus coloca a sua própria palavra em nós. Nós sabemos de que Deus existe porque dentro de nós há sim a palavra de Deus, há sim a sua verdade, a sua existência. E a gente vê que no mundo, por diversas vezes, o homem ele não consegue viver sem um ídolo. De alguma forma ele tem que ter um ídolo. Às vezes ele vai glorificar e vai idolatrar uma outra pessoa, um outro homem, ou às vezes ele vai idolatrar coisas. Isso é uma demonstração de que ele está tentando nada mais, nada menos do que preencher um vazio que é de Deus, evidentemente. Bom, ainda também sobre a razão interna, aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: ok, então quem foi que nos colocou a condição moral da nossa existência? Ou seja, quem foi que nos disse que roubar é errado, de que matar é algo ruim? De que forma isso veio até nós? De que forma a gente sente isso? Se Deus não existe, evidentemente essas condições são totalmente inexistentes, são totalmente humanas, né? Ou seja, eu mato se eu acho necessário, eu roubo se eu acho necessário e nada disso vai ser ruim. Então essa condição moral é só mais uma das condições que nos mostram que Deus existe de fato. Bom, e para não estender, a gente vai agora para a razão externa. Qual é a razão externa de que Deus existe? Bom, a razão externa é dentro daquilo que você está vendo aqui atrás de mim e dentro de tudo que existe e que Deus fez no mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele e todas demonstram a existência de Deus.
né? Afinal, a natureza, ela só gera natureza. Ela não gera compreensão, não gera sabedoria, não gera amor, não gera justiça. Ela só gera natureza. E assim com todas as demais coisas também. Então essa é uma razão externa para que a gente entenda de que Deus existe sim. Inclusive, nós também devemos lembrar que vários cientistas muito conceituados, eles alegam, aliás, eles afirmam o quê? Afirmam de que Deus, de que não, eles não afirmam exatamente que Deus existe, mas sim, eles afirmam de que a complexidade do universo é tão grande, tão infinita, de que por si só ele não poderia ter sido criado. Existe sim a necessidade de que algo maior tenha criado tudo isso. Então essa é uma razão externa, ok? Bom, e aí eu pego aqui o que um ateu, sim, uma pessoa que se diz ateu pelo menos, né? O que ele diz sobre isso, para fechar aqui a nossa reflexão. Ele é o Thomas Nagel. Thomas Nagel disse o seguinte, abre aspas, é que eu espero que Deus não exista. Eu não quero que exista um Deus. Fecha aspas. Ou seja, não é que uma pessoa não creia em Deus. Ele não é que ele não crê em Deus. Ele simplesmente não quer que Deus exista. Essa é a grande verdade de uma pessoa que se diz ser ateu. Por N motivos, por, enfim, coisas que podem ter acontecido em sua vida, na sua infância ou por onde quer que ele tenha andado. Em um dado momento ele decidiu que ele não queria que Deus existisse. Mas de fato Deus continua existindo. Afinal de contas, Deus não depende do nosso pensamento, nem da nossa afirmação, nem da nossa própria crença. Deus existe porque simplesmente Ele existe, porque Ele é. E para fechar, o ateísmo é isso, meu caro. Ele não é uma crença de que Deus existe. Ele é simplesmente uma vontade de que Deus não exista. Tá bem? Que esse momento de reflexão possa te ajudar, que possa, principalmente se você continua com alguma dúvida, que você possa buscar mais da existência de Deus, pois afinal ela está em todos os lugares, ela está em todas as coisas, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, vamos começar a espalhar essa mensagem, para que o nome de Deus possa ser exaltado, glorificado, pois Ele merece toda a nossa honra, Ele merece todo o nosso louvor. Afinal, você sim é uma criação de Deus. Um grande abraço e até o próximo.